Bom, pessoal, estou de volta. E agora nós vamos fazer o nosso terceiro e último experimento dessa aula 3. Tá? Esse terceiro experimento, nós vamos fazer um LED fade, ou seja, nós vamos dar um efeito para esse LED. Ele vai acender e apagar gradativamente. Para isso, o nosso circuito vai ser basicamente ligar um LED no Arduino. O complicado vai ser na parte do código, que nós vamos ter que fazer uma lógica um pouquinho mais complexa. Então, para começar, eu vou criar uma variável chamada LED, que vai ser a variável que vai armazenar o número do pino aqui, né, que no caso é o nosso pino 11. Vou criar uma variável chamada brilho, tá? Aqui eu vou iniciar ela como 0. E vou criar uma variável chamada fade, que é o nome do efeito. E que eu vou colocar 5. Essa variável, pessoal, ela vai ser responsável pela quantidade do aumento do brilho do LED. Então aqui ele vai aumentar de 5 em 5 até o máximo. Tá bom? Já já vocês vão ver melhor isso funcionando na prática. Feito isso, eu vou colocar aqui que o meu pin mode do meu pino do LED vai ser um pino de output. E agora eu posso partir para a lógica do meu programa. Para começar, pessoal, eu vou usar essa nova função aqui, que é analog write. O que é essa função nova? Essa função, pessoal, ela é semelhante à digital write. Ela é uma função de escrita, porém ela faz uma escrita analógica, tá? Que vai de 0 até 255, certo? Ou seja, 0 é o valor mínimo, no caso é desligado, e 255 o valor máximo. Qual que é a diferença da função analog write para a função digital write? A função digital write, eu só consigo trabalhar com valores como 0 e 1, no caso high e low. Eu não consigo trabalhar com valores intermediários. Já na função analog write, eu consigo fazer isso. Então eu consigo, por exemplo, fazer com que o meu LED acenda com 50% do brilho máximo dele, 80%, por aí vai, certo? Da mesma forma que a digital read e a analog read fazem, tá? Só que a diferença é que a digital read e a analog read, elas vão ler os valores, tá? Então a analog read vai ler valores de 0 a 255 e a digital read vai ler valores de 0 até 1 ou de high até low, certo? Então, a nossa analog write aqui, ela vai escrever o nosso pino LED e o brilho, tá? Vou fazer o seguinte também, eu vou colocar aqui que o meu brilho vai ser igual brilho mais fade. Ou seja, o meu brilho, que no começo vai começar como 0, como desligado, ele vai aumentando gradativamente de 5 em 5, até chegar no valor máximo. E aí, quando eu chegar no valor máximo, eu tenho que fazer ele ir apagando aos poucos, desligando de 5 em 5. Para fazer isso, eu vou criar uma função, quer dizer, não vou criar uma função não, né? Eu vou criar um if da seguinte forma: se o meu brilho for igual a 0, ou, e aqui eu vou ter que usar esse sinal aqui, ó, que é o pipeline, tá? É a barrinha em pé do teclado. Se o brilho for igual a 255, eu vou fazer o meu fade virar negativo, tá? E aí eu vou colocar um delay aqui de 30 milissegundos. Feito isso, aqui no caso, pessoal, eu vou só inverter o sinal, tá? Quando o meu brilho for 255, esse valor aqui vai ser positivo. O 5 vai ser positivo. Então eu vou diminuindo de 5 em 5.
Quando for 0, esse valor aqui ele vai estar negativo, ele vai ser menos 5. Então eu vou inverter o sinal dele de novo. Então vai virar menos menos 5. No caso vai virar mais. E aí ele vai fazer o meu LED acender. Beleza? Então, feito isso, é só eu iniciar a minha simulação. Como eu disse, opa, faltou faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Isso foi até bom ter acontecido para mostrar para vocês o que acontece, né? Como eu disse, toda vez que eu executo a primeira vez o código, ou quando eu faço alguma mudança no código, demora um pouquinho porque o simulador está compilando esse código, ele está checando por erros. E como vocês puderam ver, apareceu um erro e aí ele me mostrou qual era o erro. No caso, era o ponto e vírgula que estava faltando aqui, certo? Mas eu corrigi, e aqui vocês podem ver o nosso efeito fade. Ó. O LED ele vai diminuindo o brilho dele até ele se apagar, e ele vai aumentando gradativamente também, certo? Eu posso também fazer o seguinte, eu posso diminuir esse valor aqui do fade, eu posso também diminuir esse tempo aqui, eu posso colocar 10 para ele ir acendendo mais rápido. E aí vocês podem fazer os testes que vocês quiserem. Aqui, como vocês podem ver, ó, ele está diminuindo bem devagarzinho. Tá? Isso porque eu mudei o valor do fade aqui. Mas vocês podem se sentir livres aí para testarem quais os valores que vocês quiserem. Tá bom? Então, esse foi o nosso último experimento da aula 3, certo? Na próxima aula nós vamos continuar com os experimentos básicos e eu vou fazer da mesma forma. Eu vou dividir em partes para ficar mais fácil, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.